Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Faltam apenas 83 dias para o evento mais esperado do ano. Os Jogos Olímpicos de Paris estão logo ali e hoje trago um episódio sobre um esporte muito praticado. Vamos ver o que esse esporte tem a ver com câmera de uma bola de basquete e pessoas idosas. Vem comigo! O vôlei foi criado em 1895 pelo americano William G. Morgan, então diretor de educação física da Associação Cristã de Moços, que a gente conhece aí por YMCA também, na cidade de Holyoke, em Massachusetts. Nossa, além de ter o nome Massachusetts, já não é fácil de se dizer, o nome da cidade se chama Holyoke, nos Estados Unidos. O primeiro nome desse esporte, que viria a se tornar um dos maiores do mundo, foi Mintonete. Nome bem peculiar. Naquela época, o esporte da moda era o basquete, que inclusive já tem um episódio no feed do nosso podcast sobre esse esporte, e é o episódio 01, logo após o episódio 0. Esse esporte foi criado então 4 anos antes, mas que tiveram uma rápida difusão, ou seja, basquete. Era, no entanto, um jogo muito cansativo para pessoas de idade. Por sugestão do pastor Lawrence Rinder, Morgan idealizou um jogo menos fatigante para os associados mais velhos do YMCA, da Associação de Moços, e colocou uma rede semelhante à de tênis, a uma altura de 1,98, sobre a qual uma câmara de bola de basquete era batida, surgindo assim o jogo de vôlei. A primeira bola usada era muito pesada e por isso Morgan solicitou à firma A.G. Spalding Brothers a fabricação de uma bola para o referido esporte. No início, o Mintonete ficou restrito à cidade de Holyoke e ao ginásio onde Morgan era diretor. Um ano mais tarde, numa conferência no Springfield College entre diretores de educação física dos Estados Unidos, 2 equipes de Holyoke fizeram uma demonstração e assim o jogo começou a se difundir por Springfield e outras cidades de Massachusetts e Nova Inglaterra, que é o leste ali dos Estados Unidos. Em Springfield, o Dr. Halstead sugeriu que seu nome fosse trocado por voleibol, tendo em vista que a ideia básica do jogo era jogar a bola de um lado para o outro, sobre a rede com as mãos. Em 1896 foi publicado então o primeiro artigo sobre o voleibol, escrito por J.Y. Cameron na edição do Physical Education, na cidade de Buffalo, Nova York. Este artigo trazia um pequeno resumo sobre o jogo e suas regras de maneira geral. No ano seguinte, essas regras foram incluídas oficialmente no primeiro handbook oficial da Liga Atlética da Associação Cristã de Moços da América do Norte. A primeira quadra de vôlei tinha as seguintes medidas: 15 por 24 de comprimento por 15 metros e 24 centímetros de comprimento por 7,62 de largura. A rede tinha largura de 61 centímetros, o comprimento era de 8 metros e 235 centímetros, e 23 centímetros e meio, sendo a altura de 1,98, isso do chão até a borda superior da rede. A bola era feita de uma câmara de borracha coberta de couro ou lona de cor clara e tinha uma circunferência de 63,7 a 68,6 centímetros e seu peso era de 252 a 336 gramas. O voleibol foi rapidamente ganhando novos adeptos, crescendo vertiginosamente no cenário mundial ao decorrer dos anos. Tanto é que em 1900 o esporte chegou ao Canadá já, primeiro país fora dos Estados Unidos, sendo posteriormente desenvolvido em outros países como na China, Japão e Filipinas lá entre 1908 e 1910,
México entre outros países europeus, asiáticos, africanos e sul-americanos. Na América do Sul, o primeiro país a conhecer o voleibol foi o Peru, em 1910, através de uma missão governamental que tinha a finalidade de organizar a educação primária do país. Fiquei até surpreso com isso, porque eu pensei que o primeiro país tinha sido o Brasil mesmo, mas foi o Peru. E o primeiro campeonato sul-americano foi patrocinado pela Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, com o apoio da Federação Carioca de Voleibol, e aconteceu no ginásio do Fluminense, no Rio de Janeiro, entre 12 de setembro e 22 de setembro de 1951, sendo campeão o Brasil no masculino e no feminino. Ali, o Brasil já mostrando suas forças desde o início. A Federação Internacional de Vôlei, a FIVB, vamos lá, foi fundada em 20 de abril de 1947 em Paris, sendo seu primeiro presidente o francês Paul Libaud, e tendo como fundadores os seguintes países: Brasil, Egito, França, Holanda, Hungria, Itália, Polônia, Portugal, Romênia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Estados Unidos e Uruguai. O primeiro campeonato mundial foi disputado em Praga, na Tchecoslováquia, em 1949, vencido pela Rússia. Em 1962, em setembro de 1962, no Congresso de Sofia, o voleibol foi admitido como esporte olímpico, finalmente. E a sua primeira disputa foi na Olimpíada de Tóquio, em 1964, com a presença de 10 países no masculino: Japão, Romênia, Rússia, Tchecoslováquia, Bulgária, Hungria, Holanda, Estados Unidos e Coreia do Sul e Brasil. E o primeiro campeão olímpico de voleibol masculino foi a Rússia. A Tchecoslováquia foi a vice e a medalha de bronze ficou com o Japão. No feminino, o campeão foi o Japão, ficando Rússia em segundo e Polônia em terceiro. Os pódios quase se repetiram, tanto masculino quanto feminino, só a ordem mudou um pouco. Mas falei a história um pouco. Eu lembro lá do William Morgan, que foi quem criou o esporte. Ele veio a falecer no ano de 1942, em 27 de dezembro, com 72 anos de idade. E ele é interessante, ele era grande, assim como os jogadores de vôlei são, e o apelido dele era Armário. Mas agora a gente já viu um pouco da história aí do esporte, um pouco de como começou as competições internacionais e como é que é o Brasil no vôlei. Só um minutinho para te dar um recado para vocês e eu já volto um pouco mais com essa história. Fala, gente, fazendo uma pausa aí no episódio, só para dizer que fazer podcast era algo que eu passei a imaginar fazer depois que eu comecei a escutar bastante. Então, falando aqui que é um projeto pessoal meu, que eu tenho muita vontade de seguir fazendo. Fiquei um tempo parado, mas tenho vontade de voltar agora. E peço o apoio de vocês, seguindo, compartilhando os episódios, compartilhem os episódios antigos. Nós estamos na Orelo, principalmente também. A Orelo é uma agregadora de podcast que ela remunera os podcasters por minuto ouvido, por episódio, por reprodução. Então, baixem o aplicativo ou ouçam pelo site de forma web e apoiem lá. Temos programa de financiamento também para apoiadores. E continue aí com o episódio. Tchau, tchau. Então o voleibol chegou no Brasil no ano de 1915. Não se sabe ao certo quem trouxe o esporte para o país, mas foi nesse ano que aconteceu a primeira partida de vôlei na cidade de Recife, no Pernambuco. E essa história que ouvimos muitas vezes no Brasil de que o vôlei é um esporte de mulher, que vem desde quando o esporte chegou aqui, na verdade. Por não ser um esporte de contato, já passou a ser tratado desse jeito quando chegou, já que a gente já tinha um futebol. Já chegou aqui meio com esse preconceito, com essa coisa de esse esporte é para mulheres, o futebol é para homens. Mas com o tempo,
E digo que até rapidamente isso foi mudando e os homens começaram a fazer parte e serem excelentes no esporte tanto quanto as mulheres. Nos anos seguintes, por meio da Associação Cristã de Moços da cidade de São Paulo, ele começou a se espalhar por outros estados. A Associação Cristã de Moços, a gente consegue ver que tem um papel importante em difundir vários esportes no Brasil, nos Estados Unidos. Foi apenas em 1923 que o vôlei começou a ganhar grande força no Brasil. Isso ocorreu porque naquele ano foi organizado o primeiro campeonato de voleibol no Rio de Janeiro, sendo o Fluminense o primeiro clube brasileiro profissional criado. Atualmente, além da modalidade de quadra, o vôlei também é jogado na modalidade de praia, né, na areia. O primeiro presidente da CBV, né, da confederação, foi o ex-jogador Dennis Rupert Hathaway, que ocupou o cargo durante 2 anos, de 1955 a 1957. Graças ao trabalho desenvolvido pela CBV, atualmente o Brasil é um dos melhores países do mundo no esporte. Beleza, o esporte chegou em 1915, primeiro campeonato em 1923, mas como se deu o desenvolvimento de fato do esporte no Brasil? O voleibol começa a se fortalecer somente na década de 70 aqui no Brasil, ou seja, uns 50 anos, mais de 50 anos depois que o esporte chegou aqui no país. E em decorrência disso, em decorrência desse fortalecimento, no fim da década de 70, mais precisamente em 1977, o país sediou o primeiro Mundial Juvenil nas categorias masculina e feminina. A seleção brasileira obteve como resultado 3º e 4º lugares, respectivamente, que foi excelente, né? No primeiro bloco eu havia comentado que o Brasil já tinha sido destaque no Sul-Americano, disputado em 1951. No entanto, foi na década de 80 que a seleção masculina, denominada na altura de geração de prata, começou a se consolidar no cenário mundial. Essa geração conquistou uma vitória nos Jogos Pan-Americanos de 1983. No ano seguinte, eles conquistaram a primeira medalha olímpica de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984. O time, que tinha Bebeto de Freitas como técnico, era composto por William, Xandó, Renan, Badalhoca, Montanaro, Bernardinho, Amaury e Bernard, um jogador que criou o estilo de saque conhecido como Jornada nas Estrelas. Aquele saque maravilhoso que vai lá no teto do ginásio e cai depois. E quando veio o primeiro ouro do Brasil? Em 1992 veio a tão sonhada medalha dourada. A seleção masculina venceu a final contra os Países Baixos nos Jogos Olímpicos de Barcelona, conquistando a primeira medalha dourada. A partir daí, o esporte ganhou notoriedade nacional e começou a receber grandes investimentos, desenvolvendo excelentes atletas. Isso, consequentemente, resultou nas conquistas posteriores. Destas conquistas fizeram parte nomes como Giba, Bruno, Lucarelli, Sheila, Jaque, Fofão, entre outros, que são muitos, né? No feminino, o Brasil conquistou 2 medalhas de bronze, em Atlanta, em 1996 e Sydney, em 2000. Uma de prata em Tóquio 2020, a Olimpíada que ocorreu em 2021 por conta da pandemia, e 2 de ouro, Pequim 2008 e Londres 2012. Em 2016, no Brasil, não conseguimos alcançar o pódio, mesmo depois de uma primeira fase perfeita. E é um contraste muito grande, muito interessante, que nessa primeira fase das Olimpíadas do Rio de 2016, a seleção feminina estava numa ascendente muito grande, estava ganhando todos os jogos, era a grande favorita. E enquanto a seleção masculina conseguiu se classificar ali, mas acabou que a seleção masculina conseguiu o ouro no final e a feminina ficou fora do pódio. Mas falando do lado masculino, o Brasil já conquistou 3 medalhas de prata em Los Angeles 84, Pequim 2008 e Londres 2012, e 2 medalhas de ouro, Atenas 2004 e Rio de Janeiro 2016. Inclusive, né, como eu falei dessa repercussão aí desse retrospecto da seleção masculina, eles classificaram nas últimas possibilidades, porque teve um jogo até do Brasil contra a Itália, que eu estava presente lá no Maracanãzinho, em que o Brasil perdeu de 3-0 para a Itália. Foi um passeio da Itália. E aí, então, nessa mesma edição das Olimpíadas, o Brasil viria a jogar a final contra essa mesma Itália também. Mas estava torcendo já na minha cidade
e o resultado foi totalmente oposto. O Brasil ganhou e ganhou muito bem. O vôlei é um esporte que eu gosto bastante, que desde pequeno como sou envolvido, sempre fui envolvido e vendo meus irmãos, família gostando de vários esportes. O vôlei também é um que eu sempre vi como um dos principais a ser visto e a ser jogado. E muitas vezes a gente tem aquele mesmo estigma que eu comentei no início desse bloco, que é, não, esporte feminino, o vôlei é um esporte feminino. E isso acontece muitas vezes porque já na primeiro contato que nós temos com a educação física, o professor de educação física vai lá e dá uma bola de futebol para os meninos, para se pegarem no pau dentro da quadra, e dá uma bola de vôlei para as gurias, para que elas possam ficar lá jogando na bola para cima. E às vezes não tem um acompanhamento. E aí é muito interessante pensar que, na real, o que um professor de educação física deveria fazer, na minha concepção, é conseguir ensinar os alunos todos os esportes possíveis, para realmente saber se eles gostam daquilo, né? Quanta gente eu conheci que quando eu era criança, no colégio, não gostava de vôlei, porque na real não é que nem não gostava, não jogava, porque não se tinha essa oportunidade. O vôlei era o esporte das gurias, ele não se metia lá a querer jogar vôlei, se metia a querer jogar futebol, porque era o que os gurias jogavam. E aí depois, quando eu era adolescente, mais velho, tava jogando vôlei semi-profissional, tava tentando fazer uma carreira no vôlei, se destacar, e que se tivesse começado desde o início, já teria se desenvolvido desde novo. Uma coisa, se tiver professores de educação física me ouvindo, dê a oportunidade aos alunos aprenderem todos os esportes, conhecerem todos os esportes, que eles vão gostar de algum que vocês nem imaginam, provavelmente. Eu tive a oportunidade de aprender badminton quando eu estava no ensino médio. Isso é algo muito bom. Não segui, jogando não segui. Mas eu gostei de assistir. Quando eu fui nas Olimpíadas de 2016, eu pude assistir badminton e lembrar disso também. Cheguei a jogar vôlei também quando eu era adolescente. Por algumas semanas cheguei a treinar e tal, junto com o time que minha irmã treinava. Mas pude conhecer também, aprender alguns fundamentos. Hoje eu sei fundamentos básicos do vôlei, que se me chamarem para brincar, eu brinco, mas não sou grande coisa. Mas e vocês aí, já jogaram vôlei? Vocês já tiveram a oportunidade de ter uma quadra bem pintada, uma rede e poder jogar? Me conta aí depois. Mas é isso, minha gente. Muito obrigado por ouvirem o episódio de hoje. Foi bem bacana falar um pouco sobre vôlei. E, gente, eu sou gaúcho. Moro em Porto Alegre atualmente. E a cidade está passando por algumas dificuldades, o estado. Então, faço também aqui um apelo para que aos que puderem, que os que quiserem e puderem, né? Eu enfatizo o fato de poder, porque muita gente não pode e não tem problema. Todos têm as vontades, façam suas orações, façam suas preces, invoquem aí o que vocês acreditam para que consigam de ajudar de alguma maneira, façam sua parte de algum jeito, nem que seja publiquem os posts pedindo ajuda. Nosso estado aqui, o estado aqui do Rio Grande do Sul, está passando por uma catástrofe, passando por problemas bem grandes. Então fica esse pedido aí a vocês, virem publicações no Instagram, virem publicações no Twitter, em qualquer rede social, publiquem também. Ajuda bastante, incentivem as pessoas a ajudarem as que puderem. E muito obrigado por ver esse episódio. Quero manter uma frequência agora, que eu consegui me organizar em vários sentidos, principalmente mentalmente e emocionalmente, e fico muito feliz com poder falar um pouco mais de cada esporte com vocês. Um abração, até logo.